E é nessa certeza do grande amor de Deus que hoje queremos meditar na sua santa palavra. Pedir que o Espírito Santo ilumine, nos conduza e aqueça os nossos corações na certeza da vida eterna. Amém. Acabei de anunciar na última mensagem, nós refletimos a respeito do início do Evangelho de Lucas, capítulo 4, em que Jesus ele fez a sua primeira pregação pública. E diz o texto que as pessoas olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Jesus aproveitou essa oportunidade para que essas pessoas que estavam ali ouvindo pudessem abrir seus olhos, para que eles então nunca mais desviassem a respeito do verdadeiro propósito do reino de Deus e da igreja cristã. O que Jesus faz? Ele cita Isaías 61. E no capítulo de Isaías 61 nós temos o propósito principal de Jesus, do Messias, vir ao mundo e anunciar, levar a mensagem a todas as pessoas. Todas as pessoas. E ele dá uma ênfase especial àquelas que mais sofrem e choram. O que nos chama a atenção é que essa mensagem, que aos nossos olhos são consoladoras, aqueles que ouviram receberam como rejeição. Não aceitaram Jesus nem a sua mensagem. E essa é uma realidade na vida da igreja e na vida de todos aqueles que vivem a palavra na sua vida, no dia a dia. A rejeição à palavra de Deus é uma realidade constante na vida de todos nós. Mas o que é importante ressaltar nesse texto é que Jesus ele não deixou de ir ao encontro das pessoas. Por mais que ele tenha recebido a rejeição, ele pacientemente foi ao encontro das pessoas. Isso a gente percebe no Evangelho de hoje. Ele ia para todas as regiões, todas as sinagogas, falando a respeito do reino de Deus. Como filhos de Deus, ao não desviarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos enxergar pessoas pelas quais o Senhor Jesus nos chamou a servir em amor. Mas hoje eu quero que os nossos olhos estejam um pouquinho mais atentos, abertos, para uma carta muito especial. A carta de 1 Coríntios, capítulo 13. A gente vai fazer, ou pelo menos refletir um pouco mais a respeito dela. Quem nunca ouviu essa descrição magistral a respeito do grande amor de Deus? Quando a gente lê essas palavras com um pouco mais de atenção, a gente medita um pouco mais no significado que essas palavras têm, a gente percebe como ela é importante, como essa mensagem é importante, tanto no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com o próximo, com o nosso irmão. Mas antes de entrar exatamente a respeito, do conteúdo dessas palavras, o apóstolo Paulo não escreveu à toa esse capítulo 13, inspirado por Deus. Teve um motivo muito importante para que ele escrevesse essas palavras. Essa carta, como um todo, revela claramente que dentro dessa igreja estava faltando amor. Dentro dessa igreja estava faltando amor. Eles haviam desviado os olhos de Jesus. Eu digo para vocês que quando a gente desvia os olhos de Jesus, o que acontece em nossas vidas? Brigas, desentendimentos. Aqui na carta a gente vai ver julgamentos indevidos, casamentos manchados, quebrados, desfeitos, culto aos ídolos, bebedeira, comilança dentro da igreja, uns se achando mais importante do que os outros. Esses são só alguns dos temas que o apóstolo Paulo chama a atenção da sua igreja, que de uma certa forma havia desviado os seus olhos do Salvador Jesus. Então, para refletir a respeito desse grande amor de Deus, ele começa no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, dizendo assim: porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. A partir desse momento, quando o apóstolo Paulo diz essas palavras, ele faz questão
da igreja olhar para aquilo que é o mais importante. E o que é o mais importante aqui? É o amor de Deus. O apóstolo Paulo faz com que a igreja possa olhar aquilo que realmente importa. Apenas o amor é capaz de ligar o imperfeito ser humano com um perfeito Deus. Apenas o amor de Deus pode e é capaz de dar sentido e propósito à nossa vida, já que nas coisas que fazemos e nas coisas que praticamos. Pois sem o amor, nós poderíamos falar e fazer tantas coisas, como diz o texto, né? Poderíamos falar todas as línguas que são faladas na terra, até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras não serviriam para nada. Seria um som de um gongo, o barulho de um sino, sem significado, sem encantamento, sem emoção. Sem amor, a gente até poderia desvendar todos os mistérios da vida, mas o que isso adiantaria na nossa relação com Deus? Sem amor, poderia dar todos os meus bens, aqueles que mais precisam, os necessitados, mas isso também não mudaria nada a minha vida diante de Deus. Por isso a gente se pergunta, que amor é esse? Que amor é esse que eu preciso tanto dele para que as minhas ações encontrem significado? Que amor é esse que tudo depende dele e nele tudo tem sentido? O apóstolo Paulo nos ajuda a entender esse amor de Deus, e especialmente no Evangelho de João, quando ele fala, é o amor revelado na cruz. É assim que Deus nos amou. Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos vida. Primeiro, perdão dos pecados e nova vida em Cristo Jesus. Na semana passada, nós fomos lembrados a não desviarmos os olhos de Jesus. Agora, percebam que quando a gente olha para alguém e não desvia os olhos dessa pessoa, significa que a gente tem um relacionamento próximo com ela. Significa que nós conhecemos essa pessoa. E significa que nós queremos aprender cada vez mais dela. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. A partir do versículo 4, ele demonstra quais são as principais características desse amor, ou seja, do próprio Jesus. E a gente poderia aqui ficar, semanas falando dessas características. São pelo menos 15 que o apóstolo Paulo fala a respeito desse amor. Não são exaustivas no sentido que não há mais do que essas. Essas são apenas algumas. Mas eu gostaria de dar, pelo menos hoje, a gente aguçar um pouquinho mais essas características. Apenas na primeira. Diz, a partir do versículo 4, quem ama é paciente. Quem ama é paciente. Se a gente tivesse ou pudesse comprar paciência nos dias de hoje, eu acho que estaria em falta nas lojas, nos supermercados ou qualquer lugar onde isso pudesse estar. A gente não encontraria mais paciência para comprar, porque estamos num tempo da velocidade. Agora está chegando o 5G, que promete ser 100 vezes mais rápidos do que hoje que a gente tem. Do resultado, do desempenho. Esperar com paciência talvez seja algo um pouco demais para o nosso tempo. Talvez seja um luxo, um artigo de luxo. Pelo contrário, tudo em nossa volta parece nos levar a sermos rápidos e impacientes. Alguém consegue aguentar um computador lento? Uma internet que não funciona? Um elevador parado? Um trânsito que não anda? Gente, a vida está tão corrida, talvez está tão desgastante, que a gente não tem mais tempo para esperar com paciência. Por outro lado, a gente também precisa refletir e meditar que há uma carga sendo colocada na vida das pessoas de uma forma tão intensa e tão grande que é comum nós ouvirmos a seguinte expressão: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa carga,
Eu não aguento mais o trabalho, não aguento mais a pressão, não aguento mais as cobranças, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais a pandemia, não aguento mais. É muita coisa sobre os meus ombros, eu não consigo mais seguir sozinho. Chega, não tenho mais paciência. Se estamos com a paciência curta, ou até mesmo sem paciência alguma, nós ouvimos na palavra de Deus que nós temos um Deus longânimo. Olha que palavra bonita. Nós temos um Deus paciente. E uma maneira que a gente consegue olhar para essa palavra, e a tradução que a gente poderia dar para ela, seria alguém que é lento em irar-se e rápido em perdoar. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso? Em alguns textos bíblicos que falam a respeito da paciência de Deus, né, especialmente, ou iniciando no Antigo Testamento. Olha só, uma das maneiras que a gente pode refletir a respeito da paciência de Deus. Apesar de não aparecer a palavra paciência, o conceito está ali. Diz, eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, a minha fidelidade, o meu amor, são tão grandes que não podem ser medidos. Foquem nessa palavra ou nessa frase. Deus não fica irado facilmente. Pelo menos para mim, é uma das melhores explicações da longanimidade de Deus. Deus não fica irado facilmente. Deus não fica irado facilmente com o seu povo, com cada um de nós. Isso fica mais claro quando a gente olha para o contexto onde essas palavras foram ditas lá em Êxodo 34. Talvez vocês vão lembrar, é uma história super conhecida, onde o povo de Israel havia vivido 400 anos lá, escravos do Egito, e foram libertados por Deus, agora estavam no deserto. E esse é o momento onde eles estão ao pé do monte, todo o povo esperando Moisés, que está com Deus recebendo as tábuas da lei. Mas o que acontece com o povo? O que eles fazem? Antes de Moisés descer, eles juntam as joias que haviam recebido dos egípcios e fazem um bezerro de ouro para adorar. Exatamente o primeiro mandamento que Deus havia dado, não adore outros deuses, foi a primeira coisa que eles fizeram. Em outras palavras, eles não conseguiram esperar nem por 40 dias, ficaram impacientes e resolveram por si próprio adorar outro Deus. Mas a pergunta que a gente faz, o que Deus fez? Como Deus respondeu? Está ali, ó. Deus respondeu assim. Essa foi a resposta de Deus. E é tão impressionante essa resposta, porque ela reverbera em vários outros salmos. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 8 e 9. Percebam a similaridade. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Ele não fica irado facilmente e nem nos castiga como merecemos. Mesmo quando o julgamento é claramente merecido, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se, especialmente quando, eu digo assim, que há uma chance para o arrependimento. Especialmente quando há uma chance para o arrependimento. Talvez vocês vão se lembrar da história do profeta Jonas. Jonas havia recebido um chamado de Deus para ir até a cidade de Nínive e falar a respeito do arrependimento de Deus, falar a respeito para que o povo se arrependesse, que estava vivendo sobre caminhos diversos, errados. O que Jonas fez? Eu não quero falar sobre isso. Tentou fugir, tentou ir para a Espanha. Deus traz Jonas de novo. Jonas, por alguns dias, fala a respeito do arrependimento de Deus, meio sem vontade, e o povo se arrepende. E no final, no capítulo 3 para o capítulo 4, Jonas deixa claro que ele não queria ir, porque sabia que Deus era misericordioso e paciente. E sabia que se o povo se arrependesse, Deus mudaria de ideia.
Interessante quando nós olhamos para a história de Israel, talvez vocês vão me dizer, pastor, mas Deus agiu com ira ao povo de Israel. Olha só a escravidão, olha só os exílios que aconteceram, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, e tantas outras situações ao povo de Israel. Sim, mas nós precisamos observar isso à luz da misericórdia e da paciência de Deus, de geração após gerações. Porque o que aconteceu antes de Deus colocar a ira sobre o povo de Israel? A gente pode contar e pode perceber quantos profetas Deus enviou para o povo, para que eles se arrependessem, para que eles fossem chamados de novo ao arrependimento. Um desses profetas foi Miqueias, que a gente acabou de ler no nosso momento de confissão dos pecados. Olha só o que Miqueias diz: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daquele do teu povo que ficaram vivos. Olha de novo, tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em demonstrar o teu amor. Deus tem prazer em demonstrar o amor e não deseja ficar irado com o povo, com cada um de nós. Queridos amigos, se por um lado a paciência é ser tardio ou ser lento em irar-se com a sua criação, com cada um de nós, nós podemos observar uma outra faceta dessa paciência de Deus, quando paciente é aquele que carrega as cargas da sua criação, do seu povo. Isso não significa que Deus fica cansado de carregar as pesadas cargas, os nossos pecados. Quando Deus resolve nos dar o perdão, significa que Ele pacientemente carregou os nossos pecados para nos dar aquilo que nós não teríamos condições de carregar sozinhos. Isso fica muito claro na vida de Jesus, no propósito de Jesus, já dito em Isaías 53, quando nós ouvimos essas palavras que reverberam aquilo que Jesus fez por nós. Diz que Ele foi rejeitado e desprezado por todos, Ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nem nós mesmos olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que Ele recebeu. Queridos irmãos, Jesus pacientemente, carregou todos os nossos pecados. Jesus pacientemente suportou a rejeição, a humilhação, para que eu e você, para que nós recebamos de graça e por misericórdia o perdão, a vida e a salvação. Alguns criticavam Jesus, e eu criticava até o próprio Deus, dizendo que Ele é lento em realizar as suas obras. Olha só o que nós ouvimos na segunda carta de Pedro: o Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Em outras palavras, Deus não é lerdo, Deus não é lento em realizar aquilo que Ele promete. Ele é rápido. Mas olha só como é que Ele continua. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O Senhor é paciente com você, comigo, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos. Pense na sua vida, e quantas vezes Deus foi paciente contigo, em várias situações onde você de repente se afastou do caminho do céu. Ele fez isso por graça e misericórdia, Ele faz isso por você. Agora, vamos perceber aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 9. Esse é um texto que é muito interessante. Ele diz assim: foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. E a gente fica pensando, Deus mostrar a sua ira e o seu poder? A gente já se assusta.
Mas olha só como ele continua. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Eu fico pensando que a maneira como Deus demonstra a sua ira e o seu poder é sendo paciente, para que você e eu não sejamos condenados. Diz o texto, diz o apóstolo Paulo, quem ama é paciente. Deus é um Deus de amor. E Deus é um Deus de amor que tem paciência. Ele é lento em irar-se. E é aquele que carrega os pecados, os nossos pecados, para que possamos ter o perdão, a vida e a salvação, mesmo diante da rejeição da sua palavra e da sua mensagem. Esse Deus em Jesus não se cansa de vir ao nosso encontro, no culto de hoje, mas constantemente na nossa vida. Ele não se cansa, mesmo diante da rejeição. Quem ama é paciente. Deus, sendo um Deus paciente, Ele deseja compartilhar as bênçãos para os seus filhos, para que nós também possamos desenvolver as características que são próprias dele. Por natureza, nós não temos paciência. Por natureza, nós somos impacientes em relação a Deus e em relação ao próximo. Mas Deus, Ele coloca na nossa vida e no nosso coração os frutos do Espírito Santo, os frutos da fé. E um dos frutos do Espírito Santo é, sim, a paciência. Mas como nós recebemos isso? O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 3, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim, percebam, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Por causa que vocês foram trazidos à pia batismal, porque vocês recebem a voz de Jesus nos seus corações. Vocês são revestidos das qualidades que não são naturais nossas, mas são nosso Deus em Cristo Jesus. E uma delas é sermos pacientes uns para com os outros. Agora, tem a pergunta, né? O que significa ser paciente no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida? Primeiro a gente precisa reconhecer essa verdade, porque nós somos revestidos de Cristo, porque nós somos trazidos à nova vida por meio do santo batismo. Nós temos as qualidades que Ele nos dá. E uma das primeiras qualidades é a paciência. E como a gente já refletiu, paciência é ser lento em irar-se com aquele que está ao nosso redor. Talvez sim, a gente esteja vivendo no mundo do imediatismo, da impaciência, do falar antes do pensar, sim. Mas talvez esse seja o nosso momento hoje, nas nossas orações, para que você que esteja em casa possa orar ao Espírito Santo e pedir: Senhor, que eu possa ser lento, que eu possa ser lerdo, que eu possa ser devagar em me irar com o meu próximo. Não tenha problema em ser devagar, em ficar bravo com seu irmão, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas que estão próximas. Não seja aquele primeiro a retrucar aquilo que vem na sua mente, no seu coração. Reprima isso. Coloque isso para o lado. Seja lento, devagar, lerdo em irar-se com o irmão. Essa é a primeira característica que a gente pode exercitando ao longo da nossa caminhada de fé. Segunda característica que nós aprendemos hoje é a seguinte: nós somos revestidos por Cristo. Isso significa que nós também recebemos uma responsabilidade de cuidar do nosso irmão e, em certo sentido, auxiliar a carregar as cargas do nosso próximo. É verdade que todos nós temos cargas para carregar e nós todos colocamos aqui no altar para que o Salvador Jesus carregue todas elas por nós. Mas, como cristãos, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos suportar uns aos outros, para que aquele que está um pouco mais desanimado venha a ser acolhido, aquele que está triste possa receber um abraço, aquele que está sofrendo possa receber uma palavra de conforto e salvação. Quem sabe, de uma maneira prática,
você possa orar por aquele que está angustiado e sofrendo, que possa dividir as cargas um pouquinho daquelas pessoas que estão ao seu redor. E por fim, queridos irmãos, o terceiro ensinamento que esse pequeno versículo nos traz é que a paciência nos faz olhar para frente, para o futuro. E isso eu tiro, então, da carta de Tiago, capítulo 5, ele diz assim: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Tenham paciência. Aguardem pacientemente até o dia do Senhor. Vejam como um lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Não desanimem. Continuem firmes. Continuem pacientes na palavra, perseverantes no ensino, na oração, na devoção. Que no tempo certo, que Deus sabe quando vai ser, Ele vai nos levar para a casa celestial, ou nos chamando agora, ou voltando em glória, e onde a festa será eterna. Sim, esse foi só primeira característica. Quem ama é paciente. Esse é o amor de Deus por nós. Deus, Ele é lento em irar-se, rápido em perdoar, sendo Ele mesmo quem carrega os nossos pecados na cruz e nos dá o perdão, a vida e salvação. Mas Ele faz mais. Ele nos reveste das suas próprias qualidades, para que assim também nós possamos ser lentos em irar-se com o nosso próximo, rápidos em perdoar, possamos carregar as cargas uns dos outros, para que todos nós possamos esperar com alegria, com gratidão, o grande dia, o dia do Senhor. Amém. Que a graça de Deus em Cristo Jesus possa sempre preencher o coração de vocês com esse amor verdadeiro, esse amor paciente. O desafio ou o convite que eu faço para vocês: continuem meditando. O amor é paciente. Agora, o que significa dizer o amor de Deus é bondoso? Ele não é ciumento. Reflitam em relação a Deus e depois, revestidos com as qualidades dele, possamos também aplicar na vida do nosso próximo, da nossa família e da igreja. Amém.